a minha casa foi partida, como é que está a minha família? Rádio Despertar, rádio em direto. Informação e reflexão. Caminhando lado a lado. Este é o ponto de equilíbrio. Onde o debate constrói conhecimento. Informação e reflexão. Caminhando lado a lado. Este é o ponto de equilíbrio. Onde o debate constrói conhecimento. Entre opiniões divergentes e factos contundentes, buscamos o ponto de equilíbrio. Análises profundas e debates esclarecedores. Agora, no ponto de equilíbrio. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Equilíbrio. Sempre um prazer tê-lo do outro lado. Acompanhar a frequência 91.0 em FM. Que oferece o Ponto de Equilíbrio. Hoje com algum ligeiro atraso. Mas estamos aqui de volta para este ponto de equilíbrio. E aqui a questão que se coloca é: você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio? E nós aqui buscamos o equilíbrio dos assuntos que marcam a vida do país. Para essa edição vai estar consigo Kavita Tilala, René Agostinho. Eu sou o Horácio dos Reis. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos já saudar os nossos convidados. Começo por si, Dr. Kim Jaime. Seja bem-vindo. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, José Manuel. Do outro lado, os nossos companheiros estão todos saudados também. Manuel José, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Horácio. Boa tarde, Joaquim Jaime. Boa tarde aos demais colegas do painel. Não sei se já estão na plataforma, enfim. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Despertar. Seja bem-vindo, o José Gama. Bom, muito obrigado a todos, ao Dr. Rui, ao Nelson, ao Manuel José e assim Horácio dos Reis. Dr. Riverdo também seja bem-vindo. Boa tarde, olá a todos, aqui estamos. Dr. Nelson, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar de volta. E aqui. Vou começar pelo Dr. Riverde. Dr. Riverde, o seu ponto, o seu ponto prévio para começarmos a nossa conversa neste dia em que temos um tema interessante, mas temos um tema bastante interessante que marca a atualidade no dia de hoje, que é o encontro do Presidente da República e do líder da UNITA, 3 anos depois de terem sentado à mesma mesa para debaterem o país. Hoje podemos começar por esse ponto prévio que surgiu esta manhã de surpresa e parece que é um bom sinal. Espero que de várias conversações, que haja ou que não haja, surge a ideia de aparecer uma nova Constituição. É o meu desejo de Natal, digamos assim, para esta conversa. Ok. E outro ponto que quero partilhar connosco? Este era assim um ponto, um detalhe. Se vi aqui a notícia que o Tribunal Constitucional organizou um congresso de direito da lusofonia, sobre essa coisa de direito da lusofonia e de escrever um dia, tenho muitas dúvidas sobre esse conceito, mas não é sobre isso, mas notei
que na Comissão de Honra e nessas comissões todas, há imensas comissões, são pessoas muito distintas e alguns meus amigos e de grande perfil, mas não está ninguém do Tribunal Supremo. Está até o Procurador-Geral, que presida uma dessas comissões, estão os juízes do Tribunal Constitucional, está uma imensidade de professores de Direito, cada um mais distinto que o outro, mas não está ninguém do Tribunal Supremo. O que eu não sou, como se sabe, grande amigo ou admirador do Tribunal Supremo, mas em termos institucionais acho um bocado bizarro haver assim uma organização científica e aparentemente o Tribunal Supremo estar de fora. É uma bizarria, não é nada de relevante para o futuro do país, mas é uma coisa que leva para um bocadinho pensar. Estranha. E como vamos analisar Exatamente. hoje o Poder Judicial, é um bom ponto também de reflexão. Exatamente. José Gama, o que é que andou a pensar? O seu ponto prévio? Bom, o que andei a pensar é o facto de nós termos uma sociedade, não diria totalitária como a Coreia do Norte, mas nos regimes totalitários geralmente o governo procura fazer com que a sociedade pense em si. E Angola tem adotado também essa postura de fazer com que a sociedade pense como o governo. Por exemplo, o governo, quando quer solucionar um problema, como estão os das fake news, etc., a solução sempre é uma solução securitária, porque estamos no estado securitário. Então, a solução é sempre pensar em penas de cadeia, penas de 10 anos, 5 anos. A solução sempre passa por aí, ao invés de ao invés de pensar em multas ou então em formas de reeducar a sociedade. E esta semana vimos que a senhora Nete Nahara foi presa, teve um problema no aeroporto e toda a sociedade esteve ali a aplaudir por uma penalização que fosse pela cadeia da senhora. E isso leva-nos a crer que hoje o regime de facto tem conseguido pôs a sociedade a pensar como ele nas soluções securitárias. E a Net Nahara tem um problema que já algumas especialistas já falaram, que é de fórum psicológico, que ela precisa ser assistida, por mais que a coloquemos na cadeia, 2, nem que for 50 anos, ela vai sair, mas sem tratamento vai ser quase que a mesma coisa. Ela estava a viajar para o Dubai, foi impedida por alguma razão e de repente não lhe dizem nada no aeroporto, se vai ou não. Ela, vimos ali as imagens dos vídeos, irritou-se, partiu o computador, que é lamentável, foi por cima dos agentes da polícia ou dos agentes de segurança do aeroporto, mas depois houve um polícia que vai por cima dela e dá-lhe na cara e a neutraliza. Ela foi neutralizada, mas o método da tal neutralização também não foi bom, porque o polícia mostrou ali impreparação. Ele, quando quer neutralizar, ele não precisa mais ir devolver os pontapés e as chapadas na cara da senhora como fez. E ela deveria ser apresentada hoje ao tribunal, ainda não vi as notícias, para ver qual é a condenação que ela há de ter. Mas em condições normais, o juiz deveria ter requisitado também um especialista para acompanhar a senhora, porque nós estamos a ver que não é normal o que a Nete Nahara faz. Sai da cadeia no mesmo dia que saiu da cadeia, aprontou, dia seguinte aprontou, foi lutar com uma vizinha. Portanto, estamos aqui numa situação de anormalidade e essas situações não se resolvem com a prisão do cidadão, como se está a sugerir por aí nas redes sociais e por toda a sociedade. Mas lamentamos Acha que esse caso está a ser feito, está a ser visto pela sociedade com alguma banalidade, não está a se olhar para aquilo que deve ser a responsabilidade do Estado, que de reeducar, de analisar com alguma profundidade o estado psicológico desta cidadã nacional?
Sim, veja lá, ela ficou um ano sob tutela do Estado na cadeia. Era suposto o Estado resolver o problema dela, já que aprendeu para reeducar, deveria, ela deveria sair bem da prisão, mas não saiu, está pior. Quer dizer que o Estado aqui também tem a responsabilidade social sobre esta cidadã, quer dizer que há aqui uma cota, há aqui uma cota de responsabilidade por parte do Estado e o cidadão normal não está a ver isso do ponto de vista da responsabilidade estatal, está só a olhar que a senhora é maluca, que a senhora bebe, que a senhora faz o assado e o cozido. Portanto, isso é um caso que deve chamar a atenção de todos. Mas quando estamos a falar da NET, estamos a falar do caso de todos no geral. Temos aí vários casos de jovens que já foram presos. Temos o nosso Nito Alves, o miúdo já foi preso várias vezes, sai sai mais revoltado com as autoridades, com tudo. Então, isso é uma chamada de atenção generalizada, embora estamos aqui a invocar o exemplo da NET Nahara e receamos que a solução do Estado vai ser a solução mesmo securitária, que é de um Estado securitário, que é de aprender mais para mais pelo algum. que se fala, as Não vai penas resolver nada. são pesadas. Doutor Custódio, seja bem-vindo, o seu ponto prévio. Eu não poderia deixar aqui de fazer o quórum um pouquinho em relação ao que o José Gama acabou de dizer, de mencionar, sobretudo na primeira parte, que é relacionado ao facto de que parece que literalmente Angola está a dar passos largos no sentido de descambarmos mesmo para uma ditadura, né? Porque nunca se viu um Estado tão securitário em níveis tão elevados e alarmantes no nosso país quanto nós estamos a observar nos últimos dias. É a polícia cada vez mais a ser aparelhada, né? Aconteceu tanto com a entrega de um conjunto de meios materiais ao longo desta semana, para repelir, ao que tudo indica, grave ameaça de violência, de quem, sabe-se lá, de quem. E depois culminou também com a graduação, o patenteamento de altas figuras da Polícia Nacional. O que é, portanto, é normal, não que isso ab início tenha qualquer tipo de problema. Só que parece-nos que, pelo menos na minha avaliação, há quase que uma intenção subjetiva no sentido de se preparar um ambiente todo em que novas figuras vão chegando na Polícia Nacional e também um aparelhamento à Polícia Nacional no sentido de quase que o poder político está a sentir ou a prever que alguma coisa do ponto de vista da segurança de Estado poderá vir a acontecer. Na verdade, isso já é latente. Os problemas que Angola vem enfrentando, sobretudo em relação à economia, ao desemprego, à insatisfação que é gritante cada vez mais por parte da população, sobretudo em relação aos jovens. Então, eu acho que vamos assistindo. E depois, o culminar, ou a cereja do bolo, foi justamente esse famigerado processo, essa providência cautelar que Mas foi hoje vamos analisar o Poder Judicial, então pode reservar a sua opinião. A nossa análise aqui, naturalmente. Doutor então, acho que Doutor é de alarmar, realmente. Sim. Já vamos analisar. Doutor Kim Jaime, seja bem-vindo mais uma vez, o seu ponto prévio. Andei a pensar um pouquinho numa medida que foi anunciada recentemente, que se faria a veda da pesca da sardinha por 3 meses, a partir do dia 1 de maio. Uma medida que visa então a exploração sustentável dos recursos marinhos em alinhamento com as diretivas internacionais, algumas internas também.
Nós temos assistido de algum tempo a esta parte uma quebra gritante das capturas nos nossos mares. Não só porque há cada vez mais navios a pescar, uns de modo legal, outros ilegalmente, mas porque eu penso que nós estamos a tratar mal a nossa Bahia. No caso concreto de Luanda, né, eu nasci e cresci aqui, com muita afinidade com o mar. Nós notamos que algumas espécies marinhas na Baía de Luanda têm estado a desaparecer. Hoje quase que já não tens santolas na Baía de Luanda, não tens gambas, não tens camarão, muita coisa desapareceu. E se nós formos ver, nós temos várias valas de drenagem a evacuarem para o nosso mar todos os dias, milhares de toneladas métricas de água poluída para a nossa Baía de Luanda. Levam água contaminada, plásticos, desde a parte sul de Luanda, ali por Benfica, até Cacoaco. A parte norte. A parte norte. Nós temos todo o litoral com valas a descarregarem águas para a Baía de Luanda. Se for ver em Cacoaco, aqueles pescadores artesanais, aquela forma de pesca que chamam de banda-banda, aquela que se puxa manualmente, vai ver que aquela rede é capaz de trazer mais lixo do que peixe. Se for ver, grande parte da Baía de Cacoaco está suja devido ao lixo que aquelas redes extraem do mar. Então, se nós queremos conservar, de facto, esse recurso que nós temos, a sardinha dos peixes mais consumidos, sobretudo em Luanda, não basta proceder à vedação da sua captura. É importante, mas é importante que o Ministério do Ambiente também entre nessa equação. Temos que encontrar formas... Acha que a fórmula que está a ser encontrada não resolve o problema? Tem que ser uma fórmula coordenada. A medida de vedação está correta. É necessário vedar, dar um tempo suficiente. Nós estamos entrando no tempo do cacimbo, que é o período em que os grandes cardumes migram da parte sul, saem mais ou menos ali da África do Sul e vão subindo aqui. Apanham aí a corrente fria de Benguela. Exatamente, vêm procurar águas mais quentes que é para poderem se reproduzir e depois, por volta de dezembro, esses cardumes regressam ao sul. Todos esses peixes de cor escura, que são peixes de água muito fria, essa sardinha, algumas espécies de carapau, o quimbumbo, atum, todos esses. Depois esses regressam. Provavelmente, a partir de dezembro até janeiro, estão a regressar todos eles. Então, mas é importante que na Bahia, que é a parte do mar onde essas espécies têm, é uma espécie de berçário, onde esse peixe cresce. É importante que esse ambiente onde o peixe cresce, e sabemos que a sardinha está na base da cadeia alimentar de muitas outras espécies, é importante que a gente comece a pensar na preservação do local onde o peixe se reproduz, onde o peixe cresce. Porque vedar é importante, mas só essa medida do Ministério das Pescas não é suficiente. Nós gostávamos também de ver o Ministério do Ambiente aqui entrosado, aqui a definir um conjunto de políticas que visam despoluir a Baía de Luanda. Hoje já existem muitas soluções de engenharia. As valas, costuma dizer ali o nosso engenheiro, Antônio Venâncio não, o outro, o hidrossanitário, o engenheiro Francisco, que as águas das valas de drenagem não vão diretamente ao mar. E não tem devíamos ter centrais de tratamento. Exatamente isso. E aquelas soluções de engenharia onde a entrada para o mar tem redes que é para impedir... Hoje já se encontram cidades autossustentadas. Exatamente. Então, esta medida está bem tomada, mas gostaríamos também que o Ministério do Ambiente se juntasse a todas essas medidas para que a sustentabilidade dos nossos recursos marinhos fosse de facto efetiva. E aqui olhar para o lado econômico e principalmente aquelas famílias economicamente com níveis elevados de pobreza, olha, vão enfrentar os momentos mais difíceis. afetados são os pescadores artesanais.
Os pescadores artesanais são os mais A afetados. sua capacidade de renda fica cortada. Fica cortada. A pesca artesanal é a que gera mais emprego Mais sustenta famílias. Exatamente, mais emprego no setor das pescas. Tu podes ter grandes embarcações, mas a pesca artesanal é a que mais gera emprego, é a que mais cria externalidades positivas dentro do setor das pescas. Uma vedação como essa, ela vai efetivamente mexer com a economia de todas as comunidades que vivem da pesca. Estou a falar das comunidades de Cacoaco, parte agora do município de Ojaenda, ali o pessoal de São Pedro da Barra, parte do pessoal dali da Samba, da Ilha, Corimba, descendo para o sul de Luanda, porque... Mas isso também pode fomentar o surgimento da pirataria. Mas esse é um tema que Mas poderíamos... a pirataria, ela existe efetivamente, porque nós sabemos que é um conjunto de navios que capturam ilegalmente nos nossos mares. Eles depois fazem o transbordo para outros barcos, alguns fazem transbordos para as pequenas embarcações, e que depois esse pescado é comercializado nos vários pontos de pesca aqui a nível do litoral de Luanda. Mas aqui a minha reflexão surge mesmo no sentido de que não devemos deixar que esse fardo seja apenas do Ministério das Pescas. O Ministério do Ambiente tem de ser chamado a contribuir também, porque nós temos a nossa Baía de Luanda completamente poluída. Por essa razão é que eu não aconselho ninguém a comer os famosos quingoles. Muito obrigado, Manuel José. Hoje quer Horácio, dar o seu ponto prévio. Eu trouxe uma preocupação hoje e até gostaria de ter o nosso colega de painel, o Chipilica, a partir de Benguela, porque a notícia fala de Benguela e eu fiquei arrepiado a olhar aquilo. Não sei qual é a veracidade daquilo. É uma imagem que alguém postou nas redes e pedia encarecidamente para partilhar, porque havia a intenção de se abafar a origem da notícia. Nossas co-cidadãs da área de Benguela, de 11, 12 anos, que estão a aparecer, N meninas, estão a aparecer grávidas. Nós já tratamos isso. Estão a ser engravidadas por chineses e vietnamitas. Exatamente. E segundo, pois, os cidadãos que estão a protagonizar isso são cidadãos chineses, sobretudo, e em Benguela. Eu fiquei arrepiado por causa da idade das meninas. Há até uma imagem que aparece uma menina, que ela parece que tem 11 anos. Estão a parecer grávidas. Ou deve ter menos até. Pois. E eu não sei se existe mesmo, a ser verdade isso, né? Se existe Estado naquela zona. Mas é um fato enfim. isso, Manuel José. Mas, não pode pôr em dúvida, porque eu próprio que falo consigo já verifiquei isso. Então não acontece nada, ninguém consegue. Eu fiquei arrepiado. É a zona da Cautinha e aqueles chineses que estão ali são os detentores de pescarias naquela zona e o nível de pobreza também é elevadíssimo. É uma das zonas mais pobres da zona litoral de Benguela e eles aproveitam-se disso para fazer das suas. Isso é do domínio da Polícia Nacional, é do domínio do Governo Provincial. Mas há uma frase célebre do Presidente da República, no início do mandato, do primeiro mandato, em que ele dizia que a pobreza, por causa desse aspecto que menciono, não há... Quer dizer, o indivíduo, apesar de ser pobre, não deixará de ser protegido pela nossa lei, e os indivíduos tão ricos não vão ficar impunes dessa mesma lei. O que é que lhe preocupa particularmente? É a questão dessas, e principalmente nós temos filhas assim também menores. Isso assusta-me mesmo. Quer dizer, eu não estou a ouvir nada. Eu não sei se é por os autores serem os chineses, não é? Que não se faz nada, porque se aparecer alguém envolvido e tal, eu vejo notícias nas televisões, envolveu com o fulano, é posto lá na televisão, e esse do Chile, eu não estou a ver nada em Benguela. E são muitas meninas, segundo esse vídeo, são muitas meninas que estão nessa situação. Elas são usadas por esses marmanjos. Abusadas, pois esse é o termo. E muitas delas estão a resultar em gravidez. Imagina alguém de 11 anos.
né? Já está grave, o organismo não está preparado ainda. Alguém tem que fazer alguma coisa. Há um trabalho profundo que deve ser feito. Agora, antes de entrarmos no tema principal, eu queria, o Dr. Riverde já comentou, é a notícia do dia, 3 anos depois, o Presidente da República e o líder da oposição encontram-se para debaterem o país. O Dr. Joaquim Jaime, hoje no Teatro da Voz até fizemos recurso ao nosso arquivo, é um dos maiores defensores desse diálogo institucional, principalmente a busca de pontes e de respostas para aquelas questões que são os pontos fracos da nossa democracia. De facto, eu tomei conhecimento, vi primeiro o comunicado da UNITA, depois eu vi também uma postagem do Armindo Laureano, o Novo Jornal também noticiou isso. De facto, é uma excelente notícia. O Presidente da República, ele é o presidente de todos os angolanos. Nas vestes dele não é presidente de nenhum partido, representa todos e tem o dever, sim, de ouvir as mais diversas sensibilidades sobre os diversos assuntos do interesse comum. O Gerardo Alberto Costa Júnior é o líder do maior partido na oposição política, tem 40 e poucos %, é uma representação bastante expressiva e certamente tem de ser ouvido, sim, com alguma regularidade, sempre dentro da agenda do Presidente da República. Esses contactos, às vezes, evitam algum azedume, podem evitar algum mal-entendido. Algumas questões que são discutidas nas redes sociais, em praça pública, poderão ter sido discutidas em fóruns mais formais, mais diplomáticos. Víamos no passado que o Dr. Zé Chamacuva era uma presença muito habitual no Palácio, algumas preocupações eram levadas para o Palácio Presidencial com muito mais frequência. Então, penso que essa visita de hoje talvez seja o reatar de uma normalidade. E o país precisa disso. O país precisa sim disso. São duas pessoas extremamente poderosas. O Presidente da República é concomitantemente também presidente do MPLA e o partido que sustenta o governo. E o Gerardo Alberto Costa Júnior é o líder da oposição com 40 e poucos % do contexto eleitoral saído de 2022. E eu penso que são figuras que não se devem dar-se ao luxo de ignorar a existência um do outro. Isso acalmaria muitas das tensões sociais que se vivem. Repare, por exemplo, já falamos aqui, talvez há 2 sábados atrás, a oportunidade que se perdeu de se revisar a Constituição em 2024, quando ambas lideranças até haviam manifestado isso publicamente. Faltou, de facto, essa capacidade de maior aproximação para se encontrar pontos de convergência. Este, de resto, foi, quando questionamos o Dr. Riverde, também é o sonho dele do Natal, no sentido das duas lideranças discutirem a possibilidade de se revisar a Constituição, uma vez que ela tem pontos que precisam urgentemente ser revistos. E repara, nessa altura, há um ponto de fratura, né? Não tanta fratura, porque a fratura está apenas... A questão da revisão da lei eleitoral. Da lei eleitoral. Há coisas que se conseguem em conversas como essa de hoje, sem muito alarido, sem muita publicidade, mas as lideranças podem consertar pontos e depois os seus staffs receberem orientações em conformidade com aquilo que as lideranças conseguirem consertar. E eu penso que se essas duas lideranças desenvolverem, aliás, restabelecerem esses canais de diálogo, muitas das questões que hoje são discutidas em praça pública, são discutidas em redes sociais, eu penso que elas, em princípio... E cria-se um ambiente saudável que vai levar o país para as próximas eleições. Porque nessa altura os níveis de desconfianças são elevadíssimos. Esses encontros ajudam a desanuviar, é uma forma de descomprimir. É como se tivéssemos uma panela de pressão e nós fomos lá, levantamos aquele botãozinho de cima, reduzimos a pressão sobre aquela panela. E esse encontro é importante, porque são as duas figuras que mais exercem influência sobre as opiniões, as condutas, os comportamentos das pessoas quando as motivações são de natureza política. Então, a responsabilidade que essas duas figuras têm
não aconselha que elas afastem o diálogo, afastem canais de comunicação. Até devem identificar, naquelas circunstâncias em que não se conseguem comunicar, terem uma espécie de meninos de recados. Eles devem manter esse diálogo, ainda que de modo indireto. Então, eu espero que hoje seja efetivamente o reatar desses canais de diálogo, porque o presidente João Lourenço e o engenheiro Adalberto Costa Júnior, de facto, eles precisam manter esses canais de diálogo, e o país agradece. Grande parte das tensões que têm a política como motivação acabam efetivamente encontrar algum mecanismo de compensação e aliviar aqui a tensão. Muito obrigado. Eu também queria ouvir. O doutor Custódio já deu o seu ponto prévio também e queria o seu comentário a propósito desse encontro que está a acontecer nessa altura, que junta o Presidente da República e o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. É de todo modo positivo, na medida em que tratam-se de duas das principais figuras do espectro político do nosso país. Um nas vestes de chefe de Estado, Presidente da República, né? E o outro, naturalmente, nas vestes de presidente do maior partido na oposição. De modo que peca só, a meu ver, por ser tardio, no sentido de ter se demorado, ter se alongado. Eu não acho que devia ter tanto demorado todo esse tempo. Passaram-se 3 anos e um líder de maior partido na oposição demorar 3 anos para ser recebido em audiência pelo chefe de Estado, a meu ver, não é de todo modo salutar, só em relação a essa parte. Agora, quanto às questões a serem tratadas, eu penso que há, no atual contexto do país, e sobretudo em relação a um conjunto de reformas legislativas de facto que o país precisa. Eu sou daquelas pessoas que defendo que dessa conversa talvez devesse sair, tal como disse o Dr. Rui Verde, uma concertação entre os dois líderes, no sentido de se realizar uma proposta de revisão constitucional que aperfeiçoe e aprofunde, sobretudo, as questões relacionadas com o Estado de Direito democrático, né? E mais concretamente as questões que têm a ver com os direitos fundamentais. Eu acho que isso para mim seria de todo modo salutar se ao final desse encontro publicamente saísse aí nas entrelinhas, em jeito de resumo da conversa, uma conversa nesse nível, né? Porque o país de facto precisa. O país de facto precisa disso. Então, eu acho que foi. Também passa uma mensagem do ponto de vista político muito boa, no sentido de que, de facto, podem haver situações muito fraturantes do ponto de vista político, maiormente aquelas que são discutidas ao nível da Assembleia Nacional, mas quando se trata de questões de Estado, é sempre muito bom saber que há sempre uma abertura por parte do Presidente da República no sentido de dar ouvidos ao líder do maior partido da oposição, que também, conforme nós sabemos, pertence a outros órgãos próprios de Estado da República, né? Como, por exemplo, nas vestes de conselheiro do próprio presidente. Então, eu acho que isso, a meu ver, é muito fundamental. Muito obrigado. É saudável. Muito obrigado. José Gama, o seu ponto de vista, há aspectos que estão encravados na agenda política nacional. Estamos a olhar para a questão da comunicação social. Tem sido a grande reclamação também da UNITA, o comportamento dos órgãos estatais. O presidente da UNITA, desde que foi eleito, nunca teve direito a uma grande entrevista a nenhum órgão, desde o jornal, a ANGOP, a televisão, a TPA, agora tem a TPA Notícia, a TV Zimbo. É algo que tem sido comentado e tem levantado bastante crítica de alguns segmentos políticos e não só. Acha que isso poderia também entrar nessa conversa entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior? Bom, primeiro para analisarmos tentarmos perceber em que contexto nós estamos. Estamos num contexto em que se está a debater
o pacote legislativo eleitoral que traz zonas cinzentas. Para ser aprovado vai precisar de consensos das duas partes. Há aqui artigos que revelam ou que vão produzir no futuro depois escapatória para cometerem-se irregularidades que dão depois lugar à ausência de transparência nas eleições. Estamos num contexto em que a UNITA também andou a realizar vigílias por todo o país e, sobretudo, na província do Bengo. A presidente da Lima provincial foi agredida, agrediram cerca de 27 militantes, há 4 militantes que estão desaparecidos, há um que está gravemente doente no hospital. Então, se calhar há necessidade de Adalberto estar com o presidente, expor esta questão e estar pessoalmente com ele, sobretudo para analisarem ou ele colocar alguns pontos ou algumas considerações sobre o pacote eleitoral, tendo em conta que em África a fonte de instabilidade tem sido a Comissão Nacional Eleitoral e a feitura das eleições. E é importante que nós vamos para as eleições de 2027 e pela primeira vez num pleito sem que hajam suspeitas de fraudes E acha que, antecipadas. Gama, é possível construir um processo em que são quebradas ou são quebrados os motivos de receio, de suspeição, de fraude? É necessário, as duas partes têm que. Quem está a organizar é praticamente o governo e o presidente tem que estar, tem que estar comprometido e se comprometer que não vai interferir nas eleições e ele já está a dar um passo. Por exemplo, ele está a propor leis de iniciativa presidencial e nós já levantamos dúvidas se o Presidente da República, nos termos da Constituição, deve ou não propor propostas de leis eleitorais, se deve legislar sobre matérias eleitorais. A Constituição diz que o papel dele é convocar e marcar as eleições. Mas estamos a ver aqui ele e o seu partido, em 2027 vai ser o seu partido e o seu candidato e o candidato que ele vai escolher a concorrerem, mas ele aqui já está a preparar as leis, as regras. É ele a preparar as regras. Isso deveria ser assim ou não? Deve ou não? Então, há esse debate que também se deve levantar. E o Adalberto pode, na qualidade de líder da UNITA, colocar essas questões também ao Presidente da República, no sentido de fazê-lo ver quais são e quais devem ser os seus, José Gama, limites. há também uma narrativa que se construiu e que está com algum eco nas redes sociais. Alguns acham que é inoportuno, esses encontros são dispensáveis, o Presidente da República e o líder do maior partido da oposição deviam continuar de costas voltadas, defendem essas fronteiras, são contra os diálogos e as concertações permanentes. Olha, desde que esse país nasceu como um novo Estado que se desenvolveu altamente politizado. No Partido Único, tínhamos de um lado um, do outro lado outro. Com a abertura do multipartidarismo, até os dias de hoje, estamos com um histórico de forte polarização política. Então, toda a questão de cariz político envolvendo as duas partes vão sempre requerer a concertação e encontro com as duas partes que lideram os principais partidos da oposição. Nós aqui só temos dois partidos que conseguem e podem paralisar o país, que é a UNITA ou o MPLA. Portanto, há necessidade, sim senhora, de estarem sempre, isso em 92 víamos, o presidente dos Santos reuniu-se umas 3 vezes com Jonas Savimbi,
havia sempre necessidade de reunirem-se. Quando não se reuniam no país, mesmo depois de Savimbi ter deixado o país, reuniam-se fora, em Badolite, Lusaka e etc. Hoje, no período com Samacuva, também é a mesma coisa. O dos Santos ouvia, recebia com frequência. Com o presidente Lourenço está a ser diferente. Ele parece que não tem, não gostaria de ter Adalberto à frente da UNITA e recebe, não recebe com certa frequência. O diálogo entre os dois não é frequente, porque às vezes há aquele ambiente de hostilização mútua nos discursos, e o presidente Lourenço leva este discurso político a peito e depois não o recebe. Sobre a questão da comunicação social, a abertura nos mídias, eles já uma vez conversaram com isso, já conversaram sobre esse assunto. O presidente Lourenço já veio a público também dizer que isso não dependia dele, dizendo que se ele quisesse, que aquilo tinha que se tratar a nível das TPAs e etc. E responsabilizou-se deste assunto. Então, pensamos que o Adalberto não iria ir se reunir com o presidente para tratar mais o assunto, a questão da TPA, da abertura ou não, porque isto é um caso perdido. Ele deve entender de antemão que o presidente Lourenço não vai abrir a TPA para dar voz aos seus opositores políticos, nem sequer de forma simulada ou coisa parecida, conforme deram aquele espaço há dias ao ministro Adão Adão de de Almeida Almeida. para Ok. se justificar. Mas Muito nesse caso não contamos com que neste encontro vai-se abordar isso. Inclinamos-nos mais à volta do pacote eleitoral. Para além de outros aspectos que já são antigos, que estão Exatamente. encravados, a UNITA ainda continua a reclamar o seu património, que está em posse Sim, tem a do questão do governo. património. Sim, sim. Mas também do património, vimos no comício em 2022, o presidente Lourenço dizia que não iria resolver, que primeiro a UNITA tinha também que pagar os danos que fez ao país. Pronto, estava sem campanha, agora ele deve estar mais leve, pode ter uma outra posição e entender que aquilo é uma política do Estado já assumida pelo anterior presidente Eduardo dos Santos e que está-se agora numa fase de fazer os reparos à UNITA. E se o presidente Lourenço não tratar desse assunto, vai passar uma ideia de que é um líder que não cumpre compromissos, não só compromissos políticos. Amanhã qualquer país pode olhar com ele com reservas de firmar compromissos, porque vai pensar que ele não é de seguir a letra o que o Estado angolano se compromete. Ok, muito obrigado por este ponto prévio mais extensivo, em função também do assunto do dia. Vamos entrar no tema agendado para hoje, vamos dispensar a nota de abertura, porque o tempo já não está ao nosso lado. Vamos falar sobre o estado da justiça em Angola, a subordinação estrutural do poder judicial ao poder político. Dr. Rui Verde, começo contigo. Como é que encara a estruturação do nosso poder judicial? Há ou não mão política na estruturação do poder judicial, no funcionamento do poder judicial, nas decisões do poder judicial? Essa frase estruturação, estrutura, está muito correta. E porque é a frase que define todo o sistema. Como sabemos, o Poder Judicial em Angola, quando foi estruturado depois da independência, era um poder de tipo marxista, isto é, assumia-se que estruturalmente o Poder Judicial estava dependente do poder político, por sua vez era determinado por aquilo que se chamava proletariado ou as relações de produção. Portanto, na perspectiva marxista, estruturou Angola, é normal que o poder judicial esteja dependente do poder político. E assim foram formados, quer o sistema, quer os primeiros juízes, que ainda hoje andam por aí. Que além disso, tanto quanto eu vou percebendo, a maior parte teve também formação militar. E nessa formação militar foi-lhes inculcado um sentido de hierarquia que não existe no poder judicial, digamos, tipo ocidental,
mas que existe no poder militar. Portanto, tem muita razão. Em termos estruturais, a gênese do poder judicial angolano é uma gênese de dependência, quer em termos da ideologia marxista, quer da formação militar ou paramilitar do juízo. Sabemos que depois isto evoluiu e temos uma Constituição que assegura a independência do poder judicial. Mas também sabemos que as estruturas, como vocês dizem bem no vosso título, permanecem. Portanto, acaba por ter que haver uma espécie de uma evolução do poder judicial da dependência para a independência. A minha opinião é que estamos, neste momento, nessa evolução de dependência para independência. Não vou dizer que é totalmente dependente, também não vou dizer que é independente. Mas aqui há uma apetência do poder político não tirar a mão sobre o poder judicial, do Dr. Riverdo. Fica sempre com essa impressão. O poder judicial, digamos assim, acho que é o último que disse este ditado habitual, acho que foi o Trump, não é? Que é preciso os dois para dançar o tango. E é evidente, o poder judicial também dança o tango com o poder político, por duas razões óbvias. Em primeiro lugar, há um estudo da Escola de Chicago que explica isto cientificamente. E explica o quê? Os juízes têm tendência a ser diferentes face ao poder político quando não há mudança do partido que está no poder. Se o partido que está no poder é sempre o mesmo, os juízes esperam que sejam sempre o mesmo, então vão ser diferentes. Digamos, em quase todo o mundo isso acontece. Em segundo lugar, há aquele problema que o Rui Ferreira, quando era presidente do Tribunal Constitucional, aplicou para justificar a tal diferença do Poder Judicial, que foi o problema do Tribunal da SADC. Lembrar-se-ão que há uns anos que a SADC condenou o Zimbábue devido à expropriação dos colonos brancos. A expropriação, salvo erro, que foi feita sem indenização. E qual foi a reação dos chefes de Estado a seguir? A reação dos chefes de Estado a seguir foi, pura e simplesmente, extinguir o Tribunal da SADC. Acabou. E o Rui Ferreira diz que os tribunais angolanos têm que ser cautelosos para não ser extintos. Bom, okay. É uma teoria, mas eu julgo que é a teoria ainda predominante na magistratura. Portanto, okay. O que é que nós podemos desejar como melhor? É uma política de pequenos passos, que a pouco e pouco se vão tornando independentes. Muito obrigado. Isto eu estou a fazer um retrato realista. Não estou a dizer sim. Que é bom ser assim, mas é o retrato realista do Poder Judicial neste momento. Muito obrigado. Manuel José, no nosso país, e tal como foi aqui sublinhado pelo Dr. Rui Verde, o Poder Judicial não está desassociado das nossas origens. Estamos a vir de um Estado de partido único, onde as regras para ser juiz eram rigorosas. No cumprimento do interesse político, parece que está difícil do Poder Judicial despir esse casaco. O que é que está a acontecer? Bom, Horácio, como estamos a falar de justiça, então é imperioso repor também justiça aqui. Eu gostaria que me considerasse uns minutos para eu falar do encontro hoje, desculpas, porque todos do painel falaram e eu não falei. Peço desculpas, devia ter-me alertado. Como é justiça mesmo, estou a alertar agora. Sim. Então eu vou falar primeiro. Vamos repor esse seu direito. Sim. Vamos a isso. Eu estava à espera só do Horácio me dar a palavra. Agora que me deu, eu vou falar desse... Não vou falar da justiça ainda, agora vou falar do encontro. É assim, eu acho que primeira coisa é que eu acredito que os assessores, estávamos aqui em off de record com Joaquim Jaime, quando disse que os assessores do Presidente da República são muito acutilantes em escutar programas, enfim, que debitam opiniões, e eu acredito que ouviram-nos na terça-feira. Nós falamos com muita incidência do ostracismo que é votado o presidente da maior força
política na oposição em Angola, Adalberto Costa Júnior, e que surgiu este encontro. Agora, é preciso também que as pessoas sejam intelectualmente honestas, para não induzirem as pessoas em erro. O que é que eu estou a falar? Quando colocam os dois elementos, nomeadamente o presidente da República e o presidente da UNITA, no mesmo patamar, né? Quando se diz, por exemplo, que não, as duas forças fizeram bem, não. É preciso pôr honestidade. É assim. Desde que eu tive conhecimento de que o presidente da UNITA era Alberto Costa Júnior, ele sempre manifestou o interesse de conversar, dialogar com o presidente da República. O que acontece é, e eu aprendi isso em comunicação, quem detém o poder determina, decide, e no nosso cenário, quem decide é o presidente da República. O que É por isso que quer dizer com isso? Quando o Custódio diz que só pecou por ser tarde, tem que se dizer porque a decisão de falar é do presidente. Não é do presidente da República, não é no caso de Alberto Costa Júnior. Porque se dependesse de Geraldo Alberto Costa Júnior, esses encontros podiam ser regulares. Não é? A única coisa que eu digo que é positiva nesse encontro é a sua influência mediática, é descomprimir, como disse Joaquim Jaime. Se as pessoas, principalmente lá nas zonas mais recônditas, verificarem, isso for publicado, publicitado várias vezes, vai dar a ideia que, não, afinal, eles são amigos. Mesmo que não forem, porque que eu não acredito que sejam. Porque este encontro, para mim, é mais resultante da estratégia do presidente da República. Ele terá alguma, que nesse momento eu não consigo determinar, mas terá algum interesse que o fez receber Alberto Costa Júnior hoje. E outra, este encontro também, ele dá muitas respostas. Dá a resposta de que, afinal, nós estamos mesmo num estado autoritário. Porque um diálogo entre quem está a governar, que no caso é o presidente da República, é ele também o governante, por causa do nosso sistema, e o líder da maior força partidária na oposição, em meu entender, devia ser uma coisa regular. Devia ser regular. Não pode ser. Acha que é a oportunidade de se quebrar e voltarmos a este normal? Mas o meu receio é que isso não seja. O meu receio é que isso resulta apenas da vontade do imperador no caso, quem decide, porque é assim, nós temos que dizer a verdade às pessoas. Esse encontro aconteceu hoje porque o presidente João Lourenço quis receber hoje Adalberto Costa Júnior. Mesmo na campanha, na primeira de 2022, Adalberto Costa Júnior sempre manifestou interesse em debater no âmbito das eleições, por exemplo, com o candidato do partido no poder. Não é? Sempre mostrou esse desejo. E outra coisa que esse encontro também dá resposta ao Horácio é: eu gostaria de saber a saída, já deverá ter terminado o encontro. Eu gostaria de saber se a saída deste encontro, porque é hábito, quando as pessoas, aqui em Angola, não sei porquê também, mas raramente, quando alguém vai ao encontro do presidente, no fim quem fala é a pessoa que foi. O presidente nunca fala. Que é curioso. Acha também. Que o presidente devia ser entrevistado, tal como acontece. Sim, porque são dois lados. Nas visitas. Nas visitas de Estado, quando um presidente vem para aqui, há sempre uma conferência mas de imprensa normalmente aberta para as nós, duas figuras. E não é só da presença não é só no caso do presidente João Lourenço, já foi assim também com
com José Eduardo dos Santos, enfim. Quer dizer, quem fala é o que foi. Agora, o curioso era saber se a saída, se os jornalistas, os nossos colegas dos órgãos de gestão estatal, vão entrevistar, porque um dos argumentos que tem avançado de que não aparece, o Geraldo Alberto não aparece nos ecrãs, na rádio, enfim, destes órgãos, que ele não produz fatos. Agora, a minha curiosidade é saber se ao sair eles vão ter com ele. Agora já produz. Okay. Certamente vai estar-nos dar a resposta de que o determinante é o Presidente da República. Como ele foi visitar o Presidente da República, vai de certeza falar. Que vão o entrevistar. Vai falar. Mas aquilo vai ficar por aí, como disse o Zé Gama. O que eu gostaria de saber é se a presença desta figura, porque é normal em qualquer país que se diz democrático e de direito, a maior figura de um partido tem que ser ouvido. Vamos agora à questão que eu coloquei sobre o tema. Em relação à justiça, eu costumo dizer assim, Horácio, tirando aqueles temas muito técnicos, né? Tipo medicina, quer dizer, viagens espaciais, enfim, todos os outros temas em Angola são muito fáceis, pelo menos para mim, são de muito fácil abordagem. Por quê? Porque a base, a origem do problema destes temas é o mesmo. A base é a mesma. É aquela que eu insistentemente, e já costuma, se calhar também, a colocar os nossos ouvintes fartos de me ouvirem eu dizer isso. Porque quando você se propõe a resolver um problema, você tem que atacar as causas, não as consequências. Porque, do ponto de vista das causas, como eu disse, há facilidade de tratar, porque a origem é a mesma. Mas a origem do problema... Manuel José, o poder judicial em Angola está, de facto, subordinado ao poder político. Que sinais concretos sustentam uma afirmação do género? Não, é assim, Horácio. Por isso que, se me deixasse eu discorrer, eu vou chegar lá. É assim, será que nós temos um poder judiciário em Angola? Acha que não existe? Não. Sério? Não há poder judiciário em Angola. Acho que está a exagerar. É a minha apreciação. Assim. Até que o tribunal decidiu travar o encontro nacional para debater a questão da lei eleitoral. Não é um poder. Decidiu. Contra a lei. Exatamente por isso é que eu estou a dizer que não existe. É assim. Os tais... Vamos lá começar pelos órgãos de... chamados tribunais superiores, né? O Tribunal Supremo, Joaquim já vai me corrigir se eu estiver a dizer alguma barbaridade, o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional e o Tribunal de Contas, né? São esses que eu, pelo menos, ouço dizer que são os tribunais superiores. Exatamente, pois. Como é que são estruturados esses tribunais que eu mencionei? Quem é que dirige esses tribunais? Se quisermos ser rigorosos na resposta dessa pergunta, vamos dizer que é o poder político que manda nestes tribunais. Ponto. Logo, você não tem um poder judicial propriamente dito, como emanaram grandes teóricos, né? Okay. Enfim, tá. Você não tem um... Muito obrigado. Quem é a presidente do Tribunal Constitucional? Laurinda Cardoso. Laurinda Cardoso foi, passa a expressão, arrancada do CC, do MPLA. Do Bureau Político. Do Bureau Político, ainda mais. Já, para aquele lugar. Quem é Laurinda Cardoso? Uma excelente estudante. Não, é membro do MPLA. Mas dizem que também... E ela não deixa de ser, não deixa de ter essa costela dela. Ok. Qual é a orientação que ela vai? Ela vai cumprir primeiro. Ela saiu do Bureau Político. Muito obrigado. Dr. Jaime, aqui levanta-se muito essa cortina da partidarização do Poder Judicial. Há algum mal de termos figuras, personalidades oriundas de formações políticas? Há algum mal para administrar, para se fazer a justiça?
Não há nenhum mal nisso. Lembramos, embora não sejam militantes da UNITA, não é? Esteve aí no Tribunal Constitucional a doutora Josefa Weba, esteve aí, agora está lá a doutora, esquece-me aqui o nome, Margarete Nanga. a Margarete Nanga Covier, que foi recentemente indicada pela UNITA. O Dr. Rui Verde fez aqui uma contextualização histórica. E a história é sempre boa, que é para poder compreender o hoje. Aí na Idade Média, quando se lutou contra o absolutismo, uma das consequências foi justamente essa separação de poderes. Antes o rei era o chefe supremo de tudo. E com a separação de poderes, a monarquia encontrou uma forma de contornar isto. Chamou para si o poder de ser ele a indicar os juízes dos tribunais superiores. E essa é uma tendência que se preserva até hoje em toda a parte do mundo. Quer dizer, os tribunais superiores, embora sejam completamente independentes, mas eles têm sempre uma veia política ou, no mínimo, uma veia ideológica. Nós vemos nos Estados Unidos, por exemplo, quando o presidente de exercício tem a possibilidade de indicar um juiz para a Suprema Corte, normalmente há um viés ideológico que orienta a escolha. Os democratas querem juízes progressistas e os republicanos querem juízes conservadores. Há sempre um compromisso. O juiz, aqui com as devidas aspas, não é um sujeito completamente independente. Há sempre uma relação estreita entre o juiz e a força que indica. Vimos no Brasil, Lula da Silva indicou para o STF o seu para juiz do tribunal, o antigo ministro da Justiça, o Flávio Dino, e também indicou o seu antigo advogado. Aqui há uma particularidade. Ainda assim, não fazem a maioria. Calma. Sim. O Dr. Rui Verde disse: estou a dizer aquilo que é real. É o que eu estou a dizer. Sim. A justiça, no nível superior, que escreve-se entre aspas, tem sempre uma veia política. Tem sempre. Isso não é exclusivo de Angola. Agora, o que faz com que os tribunais superiores não sejam transformados em células ou comitês de partidos políticos que tenham o poder de indicar juízes é o princípio da separação de poderes, a autonomia do juiz, a interdependência entre os poderes. É preciso dotar os tribunais de ferramentas necessárias. Isso passa necessariamente na alteração da Constituição, alteração repara, das leis que regulam os tribunais. Calma, não basta só as leis. Por isso é que o Dr. Rui Verde fez questão de trazer aqui a história. Nós somos produtos de um processo histórico de construção social. As nossas instituições não existem por acaso. Há uma história por detrás dela. E o processo de construção histórica das sociedades tem uma componente ideológica que o suporta, que o orienta. E nós somos produto disso. Então, a forma como o nosso sistema está desenhado e tendo em perspectiva os autores, que são, a maior parte, pessoas com algum condicionamento ideológico, faz parte desse nosso processo de construção histórica. Eu acredito sempre na modificação da sociedade como resultado do processo de evolução histórica. Repare que nós temos uma Europa de hoje que ela resulta de 1500 anos de luta. Da outra vez disse isso aqui, o Frei ralhou comigo, mas é preciso referenciar isso. E ainda assim, a Europa continua num processo de construção da sua democracia. Vê agora, nós temos o modelo mais acabado. Aqui não estaremos a criar um argumento que possa alimentar algumas atitudes antidemocráticas. A ciência explica isso. A cultura tem o poder de alterar a genética das pessoas. É muito tempo de exposição, com uma forma de pensar, que as pessoas que não viveram no momento em que aqueles pensamentos foram produzidos já nascem condicionadas. Então, as sociedades, o processo de evolução é lento. É necessário que haja esse processo de substituição geracional, absorver novas ideias, e a absorção dessas ideias vai significar a construção
ou um melhoramento contínuo destas sociedades. Eu estava a falar da União Europeia, que é o desenho mais bem acabado do processo de integração regional. Hoje já se diz que os Estados perderam soberania. Por quê? Os Estados perderam soberania. Por quê? Repara, António Costa chamou a atenção ao presidente sérvio que é necessário estar em alinhamento com a política externa da União Europeia em virtude de ele ter aceito o convite melhor de participar nas celebrações dos 80 anos do fim do fascismo, né? Fim do fascismo. O Exército Vermelho entrou em Berlim, primeiro que os outros. Fim da Segunda Guerra Mundial. Mas repara, como é que um chefe de Estado de um país soberano, para atender o convite de um país homólogo, tem que requerer a autorização de alguém que está na Bélgica? Estás a ver? É difícil. Hoje os europeus já estão a repensar o resgate da soberania dos Estados que perderam em função da adesão à União Europeia. Então, o nosso hoje resulta desse processo histórico de construção da nossa sociedade e as correntes ideológicas que deram suporte à construção das nossas instituições. E a justiça em Angola é efetivamente isso. Mas não significa dizer que nós temos uma justiça partidarizada, que a estrutura da nossa justiça ela ainda é resquício. Mas aqui parece que o casaco, tal como houve esse enquadramento histórico feito pelo Dr. Riverde, o casaco do partidarismo ainda não foi despido. Não, repara. Vai levar mais tempo. Paulatinamente, os tribunais estão a resgatar a sua independência. Paulatinamente estão a resgatar. Muito obrigado. Eu gostava muito que no tempo, né, do meu neto, provavelmente, tribunais verdadeiramente independentes. Do meu neto, o juiz do Tribunal Superior não tivesse lá prazos. Que a interpretação do princípio da inamovibilidade do juiz fosse efetivamente interpretada no verdadeiro sentido. Repara, o facto de um juiz estar a prazo coloca-lhe involuntariamente numa relação de dependência e vulnerabilidade. Exatamente. Não interessa quem indicou. Repara, se é indicado pelo MPLA naturalmente, eu tenho que fazer um carinhozinho aqui, ainda que seja debaixo da mesa. Se é indicado pela UNITA, é exatamente a mesma coisa. Um assunto, por exemplo, de natureza pública, está a ser discutido em sede do Tribunal Constitucional. O juiz que foi indicado por uma força política está a pensar na expectativa da força política que indicou, independentemente de quem indicou. E aí não se faz justiça. Não, olha, esqueça. Os tribunais superiores em toda parte do mundo, os tribunais superiores têm um alinhamento, ainda que disfarçado, têm um alinhamento estratégico. Tem um alinhamento. José Gama, é a sua vez. O casaco do partidarismo vai ser difícil ser retirado do Poder Judicial. Vamos olhar para o Ministério Público, que depende de forma direta do Presidente da República, e dos juízes hoje, aqueles juízes da primeira instância até os juízes dos tribunais superiores, demonstram claramente estarem alinhados. Aqui é esta a construção do argumento. Não sei se estou errado, se consigo fazer a leitura um bocadinho. Está a induzir o argumento para um caminho que não foi aquele que eu disse. Por isso é que eu fiz questão de fazer referência ao Dr. Rui Verde, que foi muito feliz no enquadramento histórico. Na contextualização. E depois, não só no tempo, foi também a busca da componente ideológica que suportou aquele processo de construção das nossas instituições. Okay. É importante que se frise isso. José Gama, como o país deve trabalhar para termos uma justiça, tal como o símbolo da justiça, olhos vendados? Quando é que teremos uma justiça com olhos vendados para os interesses particulares, tal como acontece nos dias de hoje no nosso país? Bom, primeiro que nós temos uma justiça que ela vem
de um sistema de partido único, tem juízes que eram militares e depois saíram da carreira militar, fizeram direito e tornaram-se juízes. Se nós olharmos para o currículo dos juízes do Tribunal Supremo, sobretudo os homens, quase todos, talvez um ou dois, aquele primo do João Leonardo, é que não veio das Forças Armadas. O resto tudo são juízes oriundos do poder militar. Temos juízes que eram oficiais do SIC, que depois foram fazer direito e se tornaram juízes. Então são esta classe que torna defensora e ajuda também a colaborar com que a justiça passe a ter o casaco partidarizado. Depois, uma outra causa que também influencia é muitos olham para o sistema, não acreditam que o país vá ter um dia ou tão cedo alternância. Então, eles entendem que é o MPLA que está ali, é ele que vai ganhar e que, de uma maneira ou de outra, a fonte de nomeação deles e de promoção vai partir do partido no poder. Por quê? Porque é o Presidente da República que vai escolher um aliado quando os juízes escolherem o membro o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, como o Lourenço fez com o Joel, subverte, os juízes escolhem um, ele vai escolher o seu, este depois vai lhe dever um favor, e este que vai lhe dever um favor depois vai fazer o trabalho de vassalagem, de acorrentar todos os juízes. Mas, Gama, atualmente os titulares desses órgãos superiores, e não só, acha que estão a prestar alguma vassalagem ao poder político? Há dias há um juiz que aceitou uma providência cautelar para travar uma reunião que iria debater elementos eleitorais para um Estado, num quadro de Estado de Direito Democrático. A decisão que esse juiz tomou foi política, prestou uma vassalagem ao poder político, porque o poder político não quer que se debata o pacote eleitoral na rua, quer para que as pessoas não despertem, e ele travou com essa providência cautelar, não ouviu, não fez o contraditório para ouvir a ordem dos advogados, ignorou as competências estatutárias da ordem, os seus deveres, tomou uma decisão, não fez justiça, provocou danos materiais e reputacionais à ordem, já tinha espaço para ter o seu debate, convidados, se calhar teria aí como Zibebes, etc. O juiz não mediu as consequências dos danos que a sua providência cautelar iria provocar. E então, ele prestou uma vassalagem. Vimos o João Leonardo quando despronunciou o processo do Higino Carneiro abertamente numa reunião. Ele disse que estavam a cumprir uma ordem superior, que era e quem, para além dele na justiça, ele é o magistrado. Para além dele, quem é o outro, o alto magistrado a quem ele poderia cumprir ou seguir orientações superiores? A resposta está aí, é do alto magistrado. Por exemplo, por isso é que nós temos uma justiça que os juízes não acreditam que vai haver uma transição de poder. Então, enquanto eles manterem essa fé, isto vai continuar assim. Porque a solução disto, quando é que nós vamos começar a ter juízes independentes? Quando tem dois cenários. Ou com alternância política, eles aí vão também se libertar, é todo o Estado a se tornar livre das ideologias políticas do partido, ou então vamos ter aqui uma classe de juízes oriundos de famílias, sobretudo da UNITA, miúdos que vieram da Jamba, que vieram das Matas e etc., fizeram direito, vão se tornar juízes, vão entrar para o poder judiciário e estes poderão romper com esta tradição de cumprir vassalagens ao poder político. Não é que eles vão seguir a UNITA, mas vão pôr ali um travão. Vão estar em melhor preparação
para cumprir o que a lei e a Constituição manda. Então, temos esse lado, mas isto vai ser um ou outro, vai ser um pouco lento, de juízes oriundos de famílias que não são do MPLA. E depois vamos ter a outra fase, que é mesmo com a alternância. O MPLA sai e toda a sociedade, todo o Estado se torna republicano, tanto não é só para os juízes, vai acontecer isso nos serviços de inteligência, na polícia, todas as estruturas. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar assim, a menos que o MPLA saiba possa nomear, ou melhor, forçar um congresso extraordinário, quebrar a tradição de que o presidente cessante vai escolher o primo ou amigo para ficar no poder e depois fazer as mesmas coisas como estamos a viver agora. Então, ele tem que forçar um congresso democrático e eles nomearem alguém que seja equilibrado, que tenha visão e vocação de Estado para promover abertura democrática, reformas e um líder que não se intromete no poder judicial. Do poder judicial. Muito obrigado, José Gama. Mas aqui só uma nota rápida. Sim. Muito rápida mesmo. Sim. Vamos ter que passar a palavra ao doutor Custódio. Essa tese do Gama, que a esperança por estar nos meninos nascidos na Jamba e tudo, mas acha mesmo que o menino nascido na Jamba foi educado para não ter alinhamento ideológico? Temos miúdos que vieram da Jamba, miúdos, bebês, e outros até cresceram nas famílias. E o convívio familiar não em casa, tem nada a ver com o UNITA. Ele não se liberta disso. Aliás, tens aí filhos do próprio Savimbi que não tem nada a ver com o UNITA. A única coisa que ele tem com o UNITA é a ligação do pai. É um descontentamentozinho, provavelmente não há o devido, o devido reconhecimento o dele. UNITA não está no poder. O UNITA no poder é o que o menino da Jamba não está preparado para ser imparcial. Ok, tá bem. É o tempo do doutor Custódio. Doutor Custódio é advogado, naturalmente lida e conhece os meandros do Poder Judicial. Tudo já foi dito. A pergunta aqui que se coloca é a seguinte: como termos uma justiça imparcial e independente de outros interesses? É possível no atual cenário político e econômico do nosso país? Olha, eu acho que é possível, não só possível, mas também não temos outra escolha, outro caminho. Já se falou muito aqui do ponto de vista histórico, do doutor Rui Verde, reforçado também pelo Joaquim Jaime, né? Doutor Joaquim Jaime. Eu acho que sim. A única maneira que nós temos de mudar o estado das coisas no nosso país, e isso é possível fazê-lo de maneira rápida, passa em primeiro lugar por despartidarizar o Estado. Porque o nosso Estado é muito... As instituições do Estado são todas elas enviesadas do ponto de vista político. E isso passa fundamentalmente, na minha visão, por reforçar-se as garantias para o exercício da magistratura. Veja, o doutor Jaime também falou, hoje as garantias, por exemplo, da imparcialidade, inamovibilidade, irredutibilidade de salários, elas não estão muito claras em relação a um juiz. Você tem um juiz que hoje pode estar a trabalhar aqui numa comarca do Sumbe e amanhã, por uma ordem superior, uma disposição qualquer do Conselho Superior, é transferido para uma outra província. Então, passa, na minha visão, doutor Custódio, para o exercício da magistratura. Isso é fundamental também. Melhorar-se os níveis de preparação. Porque, olha, eu vou falar uma coisa aqui interessante. É sofrível ler-se algumas decisões de muitos juízes. É duro. Mesmo essa decisão que nós estamos aqui a tratar, a província cautelar, tem erros até de português. Quer dizer, um juiz tem de ser muito bem preparado do ponto de vista cultural, da sua própria cultura. E quando eu falo cultura, não estou a falar só saber interpretar a lei, porque o direito não se esgota na lei. A lei é uma fonte do direito, né? Mas o direito não é lei apenas. E mais, quem faz o direito
Não é o legislador, necessariamente. Quem faz o direito é o exegeta, é o intérprete da lei. É o jurista, é o juiz que faz a lei, que faz a norma. E portanto, quando eu vejo uma decisão como essa, em que o juiz se presta a fazer simplesmente uma exegese tradicional, que é aquela dos silogismos, né? Ele pega uma norma, faz análise do fato e extrai daí uma decisão. Não, hoje em dia há técnicas de ponderação que o Acha, juiz acha que os juízes angolanos, muitos deles não estão suficientemente preparados para os desafios que se colocam para a justiça? Não estão. Sobretudo quando se trata de matérias que têm que ver com o Estado. É só você ajuizar. Acha que temos entra com um juízes que processo estão contra o somente Estado. para julgar questões de calúnia, questões de roubo de galinha? Não, os juízes têm medo. Sério? Olha, veja que os Não, juízes doutor não Custódio, falam. como é que o juiz tem proteção? Tem um estatuto especial? Como é que ele vai ter medo? Vai ter medo de quem? Ele não tem. Na hora que estoura um processo em que lhe é dada uma ordem superior, ele é obrigado a agir. O exemplo está aqui, claro, nessa providência cautelar e na providência cautelar relacionada com aquela da UNITA, né, que foi rejeitada pelo tribunal, onde claramente se vê que aí por detrás existem sim ordens superiores. Porque o juiz, veja, o que acontece no nosso país, Horácio? O juiz, ele é um militante do partido. Muitos deles são militantes do partido. Eu conheço aqui, no Kwanza Sul, procuradores que passaram no último concurso da magistratura, escreveram para o partido pedindo cessação de militância. Percebe? Então, assim, eles são militantes. Aliás, já tem um problema que é relacionado com o fato de que hoje, no atual contexto do nosso país, está muito difícil passar num concurso público, no INES, se você não tiver um viés político. Nos últimos anos, isso, olha, há 15 anos atrás, isso ainda estava mais ou menos aberto, mais ou menos aquilo. Mas nos últimos anos, nos últimos 5, 7 anos atrás, os concursos públicos foram realizados com tem quião do partido. Ou seja, o MPLA acabou por apertar as normas para ter tem alguns ministérios. as normas de seleção em que há um maior rigor, é isso, para terminar. Claro, tem alguns ministérios que têm quião no INES e muitos vão com carta de recomendação. Eles não têm cultura jurídica, eles não têm um nível de preparo péssimo, horrível. Vou lhe fazer uma pergunta muito direta. Doutor Custódio, vou fazer uma pergunta direta que gostaria que me respondesse rapidamente, porque já temos muito pouco tempo. O doutor Custódio, se fosse nomeado juiz, faria diferente? Primeiro que não é minha paixão. Se fosse para ser juiz, já o seria há muito tempo. Aliás, eu já recebi vários... Não é minha paixão. Eu sou advogado, eu gosto de estar do lado da sociedade, do lado do mais fraco, do pobre, da viúva. Esse é o meu lado. Mas se eu fosse juiz, é evidente que eu faria diferente. Por quê? Por uma razão muito simples. Por causa da minha cultura, por causa dos meus valores, por causa dos meus princípios. Eu venho de uma tradição completamente diferente. Seja por causa de meus valores e princípios religiosos, cristãos, onde eu fui educado. Eu sempre fui educado a defender a justiça, a estar do lado do pobre, do lado da viúva, do lado do mais frágil. Não importa com quem eu esteja a debater, mas se eu entender que o certo é o certo, eu vou defender o certo, não importa as consequências. Portanto, é óbvio que eu seria um juiz diferente entre as duas. Muito obrigado. E garanto que eu não... Muito obrigado. Agora vou dar 2 minutos a cada para terminarmos a nossa conversa de hoje, que naturalmente houve um tema incontornável da atualidade desta visita, ou desta audiência, desta reunião que aconteceu hoje, ou que estará a acontecer entre o Presidente da República e do MPLA, João Lourenço, e o Presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior. Dr. Rui Verde, os seus 2 últimos minutos.
os meus 2 últimos minutos sobre a justiça queria enfatizar, pois, um segundo aspecto. Ao nível das primeiras instâncias, o que eu vou vendo, e não vou citar nomes, mas conheço casos de forma direta e pessoal, é que já há juízes que são bastante, digamos, equilibrados e que aplicam a lei. Não se pode dizer que todo o sistema judicial esteja com um comportamento uniforme. Ao nível dos tribunais superiores e dos topos, os problemas que tivemos aqui a ver verificam-se bastante. Ao nível destes juízes novos, não sei se são os meninos da Jamba ou não, mas ao nível destes juízes novos, e eu conheço vários, portanto estou a falar por conhecimento direto. Porque alguns foram seus alunos. Possivelmente. Tenho conhecimento de muitos que tomam decisões, por exemplo, quando há as manifestações e a polícia os prende, eles libertam-nos. Quando aparecem alguns casos trazidos pelas Forças Armadas, eles absolvem. Conheço vários exemplos de juízes que tomam boas decisões e pura e simplesmente baseadas no direito. Portanto, é por isso que eu digo que estamos, como em tudo em Angola, estamos numa fase de grande movimentação. Não vamos dizer que é um Estado de Direito consolidado, que é uma democracia consolidada, não vamos dizer nada disso, mas vamos dizer que há grandes movimentos e muitos deles são num bom sentido. Vamos ver no final o resultado. As coisas às vezes voltam para trás, mas muitos deles são num bom sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Manuel José, 2 minutos. É assim. Nós, quando falamos de justiça e outros assuntos, nós temos que nos despir de romantismos, enfim, esses ismos todos. É assim, enquanto permanecer a atual estrutura política em Angola, eu continuo a dizer, nós não temos poder judicial. Quem disser o contrário é balela. Mesmo essa questão que o custódio respondeu, se ele fosse lá como juiz agora, né, e se comportasse como ele diz que foi criado, conforme a cultura dele, ele saía. Não ia conseguir. Eu vou dar só um exemplo concreto. Sabes um juiz chamado Agostinho Santos. Lembram-se deste indivíduo que publicamente denunciou que ele terá sido roubado no concurso de provimento para a CNE, penso. Nós vemos o que é que aconteceu com o indivíduo. Eu tinha uma entrevista, você a conversar com o juiz Agostinho Santos, no off, ele te dava detalhes, só que ele dizia, não divulga ainda, deixa ainda. Porque ele falava assim contigo, até que o indivíduo morreu. Ou outro caso que eu menciono, que é do Dr. Raul Araújo, quando sai da Ordem dos Advogados. Publicamente ele deu uma entrevista onde ele disse que as sentenças são negociadas. Anos depois apareceu como juiz no tribunal, penso que é o constitucional. Mudou completamente. Mudou completamente a pessoa. Portanto, o problema aqui não está nem na lei, nem nas pessoas, nem nos miúdos que vêm de não sei de onde. Não. É o sistema. O sistema foi forjado pelo determinante do poder. Quem tem o poder. Né? E aquilo que o Dr. Rui Verde disse, se calhar por não se calhar ter convivido muito tempo aqui em Angola. A justiça, quando são casos pequenos, ladrão de botija, de galinha, não sei, pequeno, está a terminar o é seu quando tempo. se verifica. Questões grandes onde o partido no poder terá influência, não vai ter justiça, é mentira. Não há justiça nenhuma. Seja quem for que estiver lá. Porque aquilo está forjado assim, está formatado assim. Obrigado. Obrigado, Manuel José.
Doutor Custódio, seus 2 últimos minutos. Eu acho que é fundamental olharmos para o estado da separação e interdependência dos poderes do Estado no país, né? Eu acho que esse formato em que os juízes, sobretudo do Tribunal Constitucional, são indicados, e também em relação ao provimento de cargos de juízes, conselheiros do Tribunal Supremo, na minha visão, corrobora para esse estado de coisas. Não acho que o Presidente da República deveria indicar o Presidente do Tribunal Constitucional, nomeado, não acho. Acho que o Presidente do Tribunal Constitucional deveria ser escolhido entre os seus pares. De igual modo, também o Presidente do Tribunal Supremo. E, portanto, enquanto persistirem esse viés do ponto de vista político, não no sentido do que existe em outras latitudes, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, ou até mesmo em Portugal, mas no nosso caso específico, aqui em Angola, onde o juiz já é nomeado quase que dando a ele uma missão, não é? Que é defender os interesses dos partidos. Então, isso só vai melhorar, evidentemente, quando nós tivermos verdadeiramente separação e interdependência dos poderes do Estado em Angola. Isso significa dizer que é preciso que os órgãos do Estado funcionem, modulem-se exatamente um ao outro. O poder executivo precisa ser fiscalizado pelo poder judiciário, precisa ser fiscalizado pelo tribunal, pelo poder legislativo e assim por diante, né? É isso que a gente aprendeu quando a gente estudou, quando nós estudamos teoria geral do Estado, né? Muito obrigado. E enquanto isso não acontecer, não vamos chegar a lugar algum, infelizmente. Muito obrigado. Doutor Joaquim Jaime, os seus 2 últimos minutos. Eu sou daqueles que acredita que estamos num processo de evolução. Temos que nos recordar que no passado o Presidente da República era membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial e era o seu presidente. Não havia aquela separação entre a função executiva e a função judicial. Então, nós tivemos uma evolução em que essas funções foram separadas. Com o advento da Constituição de 2010, houve mais uma outra evolução. E eu acredito que, à medida que os contextos forem alterando-se, haverá a necessidade de ir adequar o texto constitucional e, sobretudo, da necessidade de dar a verdadeira soberania ao poder judicial, uma separação de poder no sentido lato da palavra e essa interdependência de poderes, em que os poderes têm a competência constitucional de fiscalizar-se uns aos outros, interferirem com os devidos limites na esfera de competência dos outros, o poder que existe em outras latitudes de modificar decisões, anular decisões, forçar decisões, mas no bom sentido. Assim como acontece com o poder de indulto e da amnistia, que é distrito ao poder político, o poder de fiscalizar os atos do executivo, que tem o tribunal, os atos administrativos financeiros do executivo, que tem o Tribunal de Contas, por exemplo, o poder que a Assembleia Nacional tem por via de um serviço subcontratado, de fiscalizar também o Tribunal de Contas. Então, são mecanismos que com o tempo eles serão afinados. Mas a evolução que foi dada, até a evolução verificada, melhor, até aqui, faz-nos acreditar que nós estamos num processo de adequação dentro da construção do nosso Estado Democrático de Direito, que quem viver nas próximas gerações certamente dirá: a justiça já evoluiu muito em Angola. Porque nós temos o quê? Temos os tribunais revolucionários, os juízes eram partes da revolução, eram partes do sistema político. Só essa separação e a devida valorização do sistema judicial que se verificou até agora, isso resulta de um grande progresso. Como disse na primeira fala inicial,
O nosso processo de construção histórica tem vários momentos. E um dos momentos é esse. Muito obrigado. Precisamos, naturalmente, muito obrigado. de libertar por completo o sistema judicial. E eu tenho defendido que o princípio da inamovibilidade do juiz tem que ser... Seria uma solução para resolver esse problema. Tem de ser um facto. O juiz é transferido administrativamente como se de um funcionário se tratasse. Isso tem de mudar também. E a forma como os juízes chegam aos tribunais superiores. Eu acredito que nós vamos evoluir, chegar, por exemplo, aqui ao modelo do Brasil, onde há um concurso interno, para procurar para o Ministério Público e para os tribunais superiores, naturalmente, que é uma competência partilhada. O presidente da República, ele propõe o sujeito, tem que passar por uma sabatina na Comissão de Justiça e Constituição. E se uma espécie de exame. Uma espécie de exame. E se ele não passar naquela sabatina, o presidente tem que escolher outro. Então nós vamos evoluir, por exemplo, para um modelo como esse, por exemplo, em que é competência do presidente da República, mas é uma competência partilhada. Ele escolhe e a aferição da competência é feita pelos parlamentares. E o resultado da aferição da competência é vinculativo. Se não passar no teste, naquela sabatina, naquela prova oral, o presidente vai ter que escolher um outro. Mas vamos ver qual será o caminho que se vai escolher para chegar Muito até obrigado. José Gama, consigo que vou terminar os seus 2 últimos minutos. Bom, eu concordo com o Jaime e sobre que o país, a justiça angolana deve evoluir mais, mas acrescento que a vontade dos líderes políticos também é muito importante, no sentido deles não interferirem no poder judicial. Vejamos uma coisa, o presidente João Lourenço vai sair em 2027. Há poucos dias enviou uma adenda para para presidente da Assembleia Nacional, sem o conhecimento dos deputados do MPLA, para propor a extensão do presidente do Tribunal Supremo para um mandato de 10 anos, mesmo sabendo que isto em violação à Constituição. E qual é o propósito, qual é o alcance desse objetivo? É para depois, o João Leonardo, ele está no poder já, termina o seu mandato para o ano, com isso, com a nova lei, ele iria estender mais para 3 anos, para Joel sair em 2029, e com isso ele continuar a governar até o final do seu mandato de 2027, ter ainda Joel Leonardo de perto. E João Lourenço, assim que sair do poder, há a estimativa de que vai ficar no partido e, a partir da sede do partido, revela que pode e poderá ainda ter alguma influência sobre o poder judicial por via de Joel Leonardo. Por que é que ele quer fazer isso? Porque Lourenço, desde que chegou ao poder, passou a usar o poder judicial como arma de combate e de retaliação aos seus adversários. E é a arma que ele usa quando alguém está-se a portar mal, alguém se quer se candidatar, é só ir buscar um processo e etc. e neutraliza. E parece-nos que ele não consegue mais sobreviver politicamente sem este poder judiciário pela via de Joel Leonardo. Se isto for para a mesa dos deputados, pode não passar. Mas mesmo assim ele já fez várias vezes isso de introduzir à última da hora artigos em projetos de leis e depois não deixa os outros debaterem, e aquilo passa mesmo assim, vai passar mesmo assim. Depois vai mandar, quando os outros reclamarem, vão dizer aos outros para irem ao tribunal recorrer e etc. Mas até lá ele pode ainda se arrastar um tempo, mais um ano ou 2 anos com o João Leonardo, e pôr os tribunais ou o Tribunal Constitucional a reagir depois ou mais tarde, conforme ele pretende fazer. Acha que o Presidente da República continua a ter interesse de controlar com a mão de ferro o Poder Judicial? Os indicadores apontam para isso. Essa reforma que ele está a fazer o Tribunal Supremo fica, em termos de hierarquia,
é o que comanda, é o que vai comandar todo, fica acima de tudo, a hierarquia protocolar e tudo. Isto de querer que de conservar o João Leonardo ali. Isso de o processo do João Leonardo não sei, ficar estagnado o processo de corrupção, isso que estamos a falar, estagnado na Procuradoria-Geral da República, sabendo que um caso deste, a Procuradoria depende do Presidente da República para aquilo depois ir passar para outra fase. Então, ele tem esse gosto. Depois, há processos pendentes de adversários. Há o caso de São Vicente, que não sai porque nos bastidores é chantageado a devolver uma parte do dinheiro que tem na Suíça. Há o caso de Isabel dos Santos. Há estes casos do Copelipa, do processo do Copelipa. Um outro presidente em 2027, suponhamos se fica o Nandó, ou Gino Carneiro, ou Adalberto, ou Filomeno. Vai mudar, se calhar vai mudar deixar tudo. de usar a justiça Muito obrigado. Neste sentido. Muito nesta obrigado, direção. muito obrigado, José Gama. Contamos com todos os... Eu hoje não vi o Frei Angalo a falar. O Frei Angalo, o Frei Angalo, ele anunciou, o Frei Angalo explica, está com alguma infelicidade. O Frei Angalo estava com uma reunião, não sei se já terminou, mas... Não, estava aqui, está É, Tá aí, pá. Frei, eu vou dar 1 minuto ou 2 Ele tá aí minutos há ao muito Frei, tempo, desculpa. pá. Ô, Eu não estava atento aqui. Frei, a minha penitência. Frei, por favor, dou-lhe 2 minutos ou 3 minutos para poder concluir. Eu peço desculpa aos ouvintes que hoje vamos começar a noticiar um pouquinho mais tarde. Frei, por favor, tem 3 minutos para comentar. Desliguei-me completamente do sistema de controle da entrada. Frei Angalo, seja à vontade. Sim. Eu acredito que é uma coisa importante dizer que nós que estamos a lutar por uma democracia, e a confiança na magistratura é determinante para, portanto, a implementação de um Estado de Direito e democrático. E esse é um problema que temos em Angola. Muitas vezes ficamos aí a falar de democracia que não funciona, mas na realidade o que não está a funcionar também é a magistratura, porque o primado da lei é aquele que determina, portanto, a implementação do modelo democrático. De resto, era muito importante, tudo isto entra num processo de uma arquitetura escolhida. Não existe uma evolução, portanto, não sei aí o meu xará, que recordou-se daquilo que eu dizia. Hoje em dia, na área de ciência, se fala muito da teoria do caos. A teoria do caos. Portanto, essa evolução que vai sem um projeto é como a teoria do caos, da teoria do caos. Tanto você pode depois ter resultados nefastos. O que era preciso no país, era preciso o país parar e desenhar e fazer escolhas precisas. Não quer dizer que seriam as mais perfeitas, mas seriam as escolhas mais precisas e do modelo dos tribunais como deviam funcionar e também da política como deveria funcionar em relação aos tribunais, porque nós estamos a vir de um sistema em que os tribunais estão ao serviço do partido. Isso está igual na Rússia, né? É igual. O que está em Angola é igual na Rússia. Aparentemente o presidente não intervém, mas no final os tribunais estão ao serviço do partido. É verdade que existem juízes bastante autônomos. Eu tenho um irmão que é juiz, né? Mas foi punido também. Trabalhava em Luanda, depois teve que descair, porque em Luanda estava sempre a lhe complicar a vida. Em todo caso é isto. Já estamos tarde, na próxima vez falamos disso. Sim. Mas, Frei, sobre o encontro do Presidente da República e do Presidente da UNITA, algum comentário? Olha, é altamente positivo, isso todos nós advogamos, porque o diálogo, esse diálogo, para você desenhar o Presidente da República, o João Lourenço está no lugar do Presidente da República, naturalmente tinha que ter um diálogo constante com os líderes dos partidos de oposição. Eu sou advogado por um sistema sempre semipresidencialista em Angola, porque o Presidente da República devia representar todos e todas as pessoas, quando tivesse algum problema, podiam se dirigir ao Presidente da República. Eu acredito que hoje, ainda não vi os comentários, mas pessoalmente acho isso muito positivo. Espero que o próximo passo, eu até quando ouvi isto pensei que pode ser que João Lourenço de vez em quando ouve também o ponto de equilíbrio, né? E o próximo passo vamos ver Adalberto na TPA a passar as suas ideias. E se for isso, seria fantástico.
Estaríamos a normalizar vamos lá, o funcionamento e aquilo que é natural das instituições. Isso, na realidade, para mim, tem muito a ver com construir um país com história séria, porque você vai construir a história de um país com personagens, com lugares, e precisa que alguns personagens estejam aí como uma referência. Portanto, o Adalberto Costa Júnior, podemos fazer muitas críticas, mas se tem situado como um mais velho dentro da sociedade angolana. E então é uma figura que você apresenta como exemplo. E vou terminar aqui dizendo uma coisa estúpida, direi assim. Quando, por exemplo, assim, o Nelson Custódio, né, eventualmente aí no SUM tem feito coisas muito boas, excelentes, mas como não é uma figura de destaque, não se tornou Papa, ninguém vai se lembrar das ninharias que ele faz. Por exemplo, você vê o Papa, que se tornou Papa, até as ninharias que fazia estão a ser valorizadas. Isso para dizer que, por exemplo, figuras que se tornam figuras de referência, como o Adalberto Costa Júnior, né? É importante que tenham visibilidade no país, que sirvam de exemplo. Eu digo que o Adalberto é um exemplo positivo, e então é importante que haja esse diálogo. O presidente não despreze, não menospreze essas figuras. Muito obrigado, Frei. E termino só para fazer aquela referência que eu já fiz, que eu, por exemplo, fui crítico do regime de José Eduardo Santos, mas é uma coisa deplorável quando se tentou focalizar aquela figura, né? Porque você vai fazer um país vazio, sem história, e é perigoso isso. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo também. Nós aqui agradecemos. E assim fica por aqui o Ponto de Equilíbrio. Já sabe, estamos de volta daqui a 7 dias. Os abraços são de Cavita Chilala, René Agostinho. Eu sou o Horácio dos Reis. Não se esqueça, temos jornal daqui a pouco. Fique bem e até à próxima. Informação e reflexão, caminhando lado a lado. Este é o Ponto de Equilíbrio, onde o debate constrói conhecimento. Rádio Espetáculo, no toque do monte de que se divisam os factos, tal como se apresentam. A Rádio Despertar deve fazer no máximo para poder expandir a estas rádios